Bem-vindo a mais um Pergunte ao Professor de Psicologia, aquele programa em que eu respondo às dúvidas que você me mandou lá no Instagram. Então, se você não me segue no Instagram, dá seu jeito, né? Me segue no Instagram. E se você gosta de vídeos como esse, já se inscreve no canal e já ativa o sininho. Porque tá cada dia mais desafiador criar conteúdos de ciência, de psicologia aqui no YouTube. Quais os impactos na sociedade se descobrirem que existe vida fora da Terra? Olha, descobrir vida fora da Terra, eu acho que não tem muito impacto não, né? Se descobrir bactéria, sei lá. Agora, se descobrir vida inteligente fora da Terra, com certeza o impacto cultural vai ser avassalador. Vai ter aí negacionista falando que aquilo não aconteceu. Vai ter gente dizendo que esses aliens, na verdade, são os sinais do arrebatamento final, do apocalipse, do Armagedon. Agora, em geral, acho que as religiões vão lidar bem com isso, porque a Bíblia tem uma linguagem bem ambígua, bem metafórica. Então, se, por exemplo, a pessoa é cristã, acredita que vai ter um arrebatamento, isso é um projeto para seres humanos e não seria tão relevante assim ficar questionando, né, se tem vida inteligente fora da Terra ou se não tem vida inteligente fora da Terra. Bom, minha opinião aqui, claro que não é baseada em evidência, eu acredito que exista vida inteligente fora da Terra, sim. Eu não acredito em contato com ET. Ou seja, eu acredito que bem longe daqui, em algum universo, possa existir vida inteligente, sim. E o meu pensamento vai ser muito inspirado na teoria dos grandes números. Por exemplo, a chance de você apostar e ganhar na Mega Sena é mínima. E eu não estou torcendo contra não, porque a chance de eu ganhar é mínima. Porque eu tenho que ter uma probabilidade aí bem difícil de acontecer. No entanto, considerando as milhões de pessoas que fazem apostas, a chance de não sair prêmio acaba sendo uma chance bem menor do que de sair prêmio. Ou seja, apesar de ser muito improvável que você ganhe na Mega Sena, é provável que alguém ganhe. Alguém vai ganhar. Ou seja, a probabilidade de acabar saindo o número sorteado é grande. E eu penso mesmo em relação à vida extraterrestre. Universo gigantesco. Então, ainda que a chance de existir vida inteligente seja pequena, considerando a quantidade de planetas, quantidade de astros que a gente tem no universo inteiro, eu já não acho tão improvável ter vida inteligente fora da Terra, não. Só acho que não tem contato. Agora, se tiver contato, olha, vai ser predatório. Por exemplo, tem um filmaço chamado Distrito 9, que mostram que tinha alguns aliens passando fome, que buscaram refúgio aqui na Terra e foram escravizados. Gente, a relação que as espécies têm com espécies diferentes é, em geral, predatória. Não tem por que a gente acreditar que alien não vai ser uma relação predatória. E aí eu te falo, se o alien chega aqui, significa que o nível de desenvolvimento de tecnologia deles é infinitamente maior que o nosso. Aí, meu amigo, a gente tá perdido. A única chance de um contato alienígena aqui na Terra não ser predatório é se, por algum motivo, eles já tiverem resolvido completamente a questão de obtenção de energia e de recursos. Pô, aí fica tipo Cocoon, né? Aqueles filmes de alien bonzinho que chega pra ajudar a Terra, não sei o quê. Mas, em geral, eu acredito que contato com alienígena vai ser predatório. Então você toma cuidado, hein? Psicanálise é pseudociência ou é tudo uma conspiração da indústria farmacêutica? A gente tem que diferenciar um pouco a prática da psicanálise com as fundações teóricas por trás da psicanálise. Na verdade, muito daquilo que se dizia sobre psicanálise já foi refutado. Por exemplo, a teoria do Freud envolvendo desenvolvimento psicossexual já foi refutado. A ideia de que ato falho é, na verdade, uma manifestação de um desejo que estava escondido, latente, isso aí também já foi refutado. Ou seja, tem alguns elementos da psicanálise que já foram refutados. Sim. Inclusive, Karl Popper chegou a usar a psicanálise como exemplo para criar o paradigma que a gente tem hoje ainda de refutabilidade. Ou seja, para algo ser científico, aquilo tem que ser refutável. Como a psicanálise não é refutável, ela não é refutável mesmo. Por exemplo,
Eu posso falar assim, exemplo bem simplista, viu? Os psicanalistas me perdoem. Mas eu posso dizer, por exemplo, Mariazinha, você gosta da sua mãe? Aí ela fala, odeio minha mãe. Tá vendo? Psicanálise está certa, você odeia sua mãe. Você concorre com sua mãe pelo pênis do seu pai. Ou então, pelo Mariazinha sendo sua mãe. Amo minha mãe. Na verdade, Mariazinha, você está usando mecanismo de defesa, está negando o seu desejo latente. Pô, mas isso aí não é refutável, certo? Essas bases teóricas da psicanálise não são refutáveis. Agora, vamos lá. Existe evidência científica de que pessoas que passam pelo processo de psicoterapia com psicanálise melhoram? Sim, temos evidência disso. Inclusive o Christian Dunker chegou a fazer uma treta aí com o pessoal da psicologia comportamental envolvendo a cientificidade da psicanálise. Não vou entrar aqui nos méritos da treta, mas ele chega a alegar isso e ele tá certo nisso. Eu até coloco um parêntese, que é o seguinte: tem certos casos que a gente sabe que tem que ser uma terapia bem específica. Exemplo, autismo. Criança com autismo não tem que ir no psicanalista. Absurdo. A gente tem muita evidência do uso de ABA, que é um tipo de terapia comportamental que funciona muito bem com crianças autistas. Ou seja, tirando alguns casos especiais, a psicanálise sim vai ter eficácia terapêutica comprovada. Alguém pode me perguntar, mas Alberto, a psicanálise não é refutável. Aí eu te pergunto, vem cá amiguinho, te perguntar uma coisa. Como o Pondé que gosta de zoar, né? Inteligentinho, vamos conversar um negócio aqui? Conversar igual gente grande. Psicologia cognitiva é refutável? Não. Cara, se você pega muitos dos paradigmas da psicologia cognitiva, conceitos como crença nuclear, isso é refutável? Não, isso aí foi inventado. Ou seja, a ideia de pensamento distorcido que vai alterar comportamento, a ideia de crença nuclear, isso é refutável? Claro que não. Agora o inteligentinho vai falar, não, mas as terapias comportamentais são muito superiores à psicanálise. Peraí. Inclusive chegam a argumentar às vezes assim, a gente tem que saber exatamente por que a terapia funcionou. Por isso é uma prática baseada em evidência. Tá, então você sabe exatamente por que uma terapia funcionou. Muito bem, a gente vai ter um prêmio Nobel aqui. Porque ninguém sabe por que as pessoas melhoram. Ninguém faz ideia. Ou seja, quando a gente tem pesquisas envolvendo eficácia terapêutica de terapias, primeiro ponto, geralmente vai usar delineamento entre grupos. TCC quase tudo entre grupo. Pega lá, grupo que não teve intervenção, tem 50 pessoas. Grupo com intervenção de TCC tem mais 50. Aí faz uma estatística. Pô, estatística? Tá de brincadeira, né? Aí faz a estatística da mudança. Cara, achar que isso tem a mesma validade científica de um estudo randomizado controlado para medicamento com duplo cego? Claro que não. Até tem estudo randomizado controlado envolvendo esses grupos. No entanto, não existe duplo cego para terapia. Aliás, uma vez, um inteligentinho sempre, né? Me mandou assim, só acredito na hipnose quando tiver um estudo randomizado controlado com duplo cego para hipnoterapia. Gente, não existe duplo cego para psicoterapia, não. O que é duplo cego? Duplo cego é aquele que é usado na medicina quando nem o médico, nem o paciente sabe o que é placebo e o que é remédio. Como que eu vou fazer duplo cego numa intervenção que alguém faz a intervenção? Impossível, né? Impossível. Pode até tentar e não vai conseguir, não. Pode fazer um malabarismo aí, semântico que você quiser, não vai ter jeito, não. Nesse aspecto, os psicólogos do comportamento estão muito corretos em criticar a TCC. Essas ideias de crença, de pensamento, essas ideias cognitivistas, elas não são científicas, não. E não são refutáveis, que é o mesmo problema da psicanálise. Claro que, como eu disse, tem algumas questões, algumas condições, como o próprio autismo, que sim, é importante que tenha uma intervenção comportamental. Agora, falar a psicanálise não presta, o psicanalista não serve para nada, peraí. Inclusive, você gosta de estudo randomizado controlado, né? Imagino que goste. Um dos poucos estudos randomizados controlados para tratamento de fibromialgia, link na descrição, para o inteligentinho poder consultar. Um dos poucos estudos randomizados controlados para fibromialgia identificou que terapias de expressão emocional são superiores a técnicas cognitivas para tratamento de fibromialgia. Ou seja, expressão emocional melhor que TCC e mindfulness. Em outras palavras, expressão emocional sabe o que é? Falar da raiva que está contida, falar da raiva que está guardada. Isso é Freud. Então, Freud falou um monte de coisa que hoje já foi refutada? Falou sim. No entanto, a gente tem eficácia terapêutica
comprovada para a psicanálise, sim. As limitações que a gente tem em relação à psicanálise, muitas delas a gente vê com todas as linhas da psicologia. Não estou advogando por nenhuma não, certo? Essas lacunas existem porque o ser humano é um ser muito mais complexo do que a gente imagina. Eu saber por que uma intervenção deu certo ou não deu certo, não é fácil não. Até tem um tipo de delineamento experimental que é bem melhor, que é o delineamento experimental do sujeito único. Ou seja, eu vou participar do experimento, eu mesmo passo pelos 2 procedimentos. Aí tem várias pessoas que estão passando pelos 2 procedimentos, em vez de ter essa divisão por grupo. Para várias questões não dá para fazer delineamento sujeito único. Então, quando a gente pensa na mudança, de verdade, a gente não sabe exatamente por que a pessoa melhora. Não sabe. Tem algumas questões que a gente até sabe, por exemplo, a associação entre pessoa tomar sol, fazer atividade física, talvez até mesmo níveis de serotonina, que é uma treta aqui que vou deixar para outro vídeo, para falar da treta envolvendo recaptadores de serotonina para tratamento de depressão, mas o fato é que a gente não sabe exatamente por que as pessoas melhoram. E aí eu prefiro ficar com o pensamento de Carl Rogers. Para ter uma terapia que funciona, eu preciso ter contexto terapêutico. Contexto terapêutico pode existir em qualquer linha terapêutica diferente. O que é contexto terapêutico? Empatia, aceitação positiva incondicional e congruência. É ter uma vida autêntica. E aí, esse vínculo entre paciente e terapeuta, ele é algo que não dá para ser medido objetivamente. Outra coisa que não dá para ser medida objetivamente é a identificação com a linha. Cara, vamos supor que eu tô adorando a ideia da psicanálise. Se para mim, no meu universo simbólico, a psicanálise faz sentido, eu vou ter melhor resultado com a psicanálise sim. Essa arrogância de achar que a gente sabe por que pessoas melhoram com psicoterapia, isso é só arrogância, porque a gente não sabe não. E na boa, vamos pensar um pouquinho, né? Se a gente soubesse exatamente por que as pessoas melhoram na psicoterapia, a gente não tinha tanta linha teórica assim. Estão até surgindo, né? Terapias baseadas em processo, que é um resgate dessa ideia do Carl Rogers, identificar o que funciona em todas as linhas terapêuticas. Mas, em geral, muitas das limitações que existem na psicanálise, como ela não ser falseável, existe para um monte de linha da psicologia, inclusive a cognitiva. Porque não é refutável não, beleza? Existe livre-arbítrio? Poxa vida, essa pergunta, se eu pudesse responder com certeza absoluta, eu ia ganhar o prêmio Nobel, mas não vai ser hoje que eu vou ganhar o prêmio Nobel. Mas eu vou te dar uma resposta, pelo menos, envolvendo esse debate na filosofia da mente. A filosofia da mente vai tratar desses temas que pertencem à mente. O que é a mente, se ela existe, se ela não existe, o que é consciência, o que é livre-arbítrio. E tem um filósofo que é demais, que é Daniel Dennett. Inclusive, ele lançou um livro sobre livre-arbítrio, chamado Freedom Evolves. Vamos lá, a gente tem basicamente 3 respostas para a existência de livre-arbítrio ou não. Sim, numa perspectiva libertária. Sim, numa perspectiva compatibilista. E não numa perspectiva neurocientífica. Vou falar rapidamente a diferença e no final por que não faz tanta diferença, certo? Mas vamos lá. A perspectiva libertária é aquela ideia de que existe um eu que não está no meu corpo, que é a minha mente, e que existe o fantasma da máquina. Gilbert Ryle falava sobre isso. O fantasma da máquina tem um fantasma, um fantasminha governando meu corpo e que decide tudo de acordo com aquilo que ele acha correto. Essa é a perspectiva libertária para livre-arbítrio. E dificilmente você vai achar algum psicólogo que vai concordar com essa perspectiva, né? Porque ela ignora que, na verdade, essa perspectiva tem um problema enorme. Se existe um eu que é apenas o fantasminha, como que ele vai interagir com o corpo? Como que acontece essa interação? Onde essa interação acontece? Onde que esse fantasma tá? São perguntas que não têm resposta. No entanto, alguns filósofos, e Daniel Dennett é um deles, vai falar numa perspectiva de livre-arbítrio compatibilista. Ele vai falar que, na verdade, é possível ter livre-arbítrio no mundo determinista. Ou seja, eu vou escolher de acordo com as opções que eu tenho disponível. A ideia de Dennett, de forma assim, bem simplória, e na verdade é bem mais complexa que isso, é como se fosse você ir no self-service. Ou seja, o determinismo são os pratos que você tem disponíveis. E aí você vai escolher a comida dos pratos que você tem interesse. Ou seja, seria um livre-arbítrio condicionado àquilo que o mundo determinista está te oferecendo, as opções que o mundo está te oferecendo. Bom, agora tem uma perspectiva que vai falar na neurociência que não existe livre-arbítrio. E aí tem uns estudos que começaram lá nos anos 80. Benjamin Libet, ele foi um cara que nos anos 80
começou a perceber que o nosso cérebro faz a decisão antes da gente perceber. E colocava para a pessoa fazer testes de quando ela tem vontade de apertar um botão, e aí foi percebendo que tinha uma defasagem aí entre o momento que a pessoa decidia e a hora que o cérebro percebia isso. E aí isso foi evoluindo, fizeram até com PET scan. E com PET scan começaram a prever o comportamento da pessoa segundos antes do comportamento acontecer. Então a pessoa estava lá na pesquisa deitada, segundos antes dela decidir levantar o braço, falava, ó, ela vai ter vontade de levantar o braço. E ela levantava o braço. Bem assustador. E essa perspectiva vai falar que não tem livre-arbítrio. Agora, Steven Pinker, que é um dos psicólogos mais importantes da contemporaneidade, o não queimado, o que nunca errou, o que só acerta, que é proibido falar mal dele aqui no canal. Pinker faz uma provocação que é a seguinte. Ok, se a neurociência consegue provar que meu cérebro escolheu antes da minha consciência, se foi meu cérebro, foi meu corpo, foi eu. Então fui eu que resolvi, fui eu que fiz do mesmo jeito. Ou seja, ele começa a colocar que o problema, na verdade, não existe no sentido de que se eu sou meu corpo todo e foi meu cérebro que escolheu, então eu tenho liberdade, fui eu que escolhi. Ainda que eu não perceba isso. Mas, em geral, na filosofia da mente, a gente vai ter essas três perspectivas. A perspectiva libertária, de livre-arbítrio, em que a gente pode escolher do jeito que quiser. Inclusive, é uma perspectiva que vai ser incompatível com o determinismo que a gente tem no universo. Tem a perspectiva compatibilista, do Daniel Dennett, e tem a perspectiva incompatibilista, que vai falar que não tem livre-arbítrio e a gente está fadado aí a simplesmente reagir diante do universo. E aí, o que achou? Tem alguma outra dúvida? Deixe nos comentários. E lembre-se, se você quiser perguntar algo diretamente para mim, em tempo real, tem que virar apoiador, né? Só clicar no link da descrição, participar da nossa campanha do Apoia-se. E lá você vai ter acesso ao nosso grupo secreto do Telegram, onde você vai poder conversar diretamente comigo e com os outros apoiadores. Até a próxima.